Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram o túmulo, a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram estas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então, voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se, por favor, irmãos. Nesta noite de grande alegria, nós cumprimos o que o Senhor nos diz quando Ele parte deste mundo. Ele nos manda fazer discípulos todas as nações. E o Senhor vai dizer a nós: orai e vigiai. Vai dizer lá no Horto das Oliveiras, quando Ele ainda vai suar sangue,
para que vocês não caiam em tentação. Estamos vigilantes, estamos em vigília. E alguém dizia: eu não vou nesta missa porque é uma missa muito longa, uma missa muito comprida. E São José Maria Escrivá vai dizer: você diz que a missa é longa, e eu lhe digo, não é a missa que é longa, é o teu amor que é curto. Depende do ponto de vista, pois para aquele que ama pode passar horas ouvindo o amado, celebrando, festejando aquele que é o amor das nossas vidas e que deve ser o centro e o sentido de tudo que fizermos, o Cristo Jesus. Pois se o Senhor não ressuscitou, a nossa fé é vã, nada tem sentido, e os ponteiros do relógio não fazem sentido se Cristo não houvesse ressuscitado, porque a sua paixão, a sua morte e ressurreição, ela vai nos dar a graça de sermos salvos, de sermos resgatados, de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus nos deu esta graça na sua paixão, e nós cantamos no hino do Exultet, este antigo hino da igreja, de que nos valeria ter nascido se não nos resgatasse o Salvador. Nem seria bom ter nascido. Hoje eu tenho a graça de fazer aniversário de vida neste mundo, eu e o nosso diácono aqui. Queria também rezar por ele hoje e por mim. Mas de que valeria a nossa vida neste mundo, de que valeria a nossa mãe ter dado a luz, se Cristo não tivesse nos dado a luz eterna? Se somente a luz deste mundo fosse a que conhecêssemos? Nosso Senhor passou aqui e foi desprezado. Nosso Senhor escolheu 12 discípulos, 12 próximos, e por eles mesmos foi desprezado. O Senhor tinha muitos discípulos, tinha os 12, tinha os 72, tinha muitos amigos. O Senhor tinha vários tipos de discípulos. Tinham discípulos que ficavam em casa, que moravam na sua própria casa, mas eram seguidores de Jesus, como os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam em Betânia, sua casa servia de lugar de repouso para Jesus, de acolhimento para os seus discípulos mais próximos, para os seus apóstolos. E esses eram verdadeiros seguidores do Senhor, tanto é que queriam matar Lázaro, depois que ele ressuscitou, foi revivificado por Jesus. Também haviam outros discípulos que ajudavam Jesus com seus bens, as santas mulheres. Conhecemos o nome de 3, mas certamente haviam muitas outras, como o próprio Evangelho vai dizer. Ajudavam Jesus com seus bens e seguiam Jesus em algumas missões que o Senhor fazia. Quando o Senhor estava próximo da sua casa, então as pessoas seguiam Jesus por uma semana, um mês, algum tempo que lhe era permitido. E haviam aqueles 12 que Jesus mesmo escolheu a dedo. Ele mesmo rezou ao Pai em segredo, e junto com o Pai ele vai e chama cada um dos seus apóstolos. Hoje também o Senhor chama os seus discípulos. Outro dia, uma das procissões que fazíamos na Semana Santa, nós fizemos algumas aqui na nossa paróquia, graças a Deus, e nós vemos uma grande multidão de pessoas. Por exemplo, na multidão que se juntou aqui na procissão do Senhor Morto. Que bonita a nossa fé, não é? Esta fé piedosa, católica, que nos leva a celebrar a morte de Cristo. Talvez nós passássemos, e as pessoas de outras religiões, ou os protestantes poderiam nos dizer: olha aí, seguindo um Deus morto. Assim como pensam aqueles que não têm fé, porque quando nós mostramos o crucifixo, nós vemos ali as chagas de Jesus, mas aquelas chagas nós sabemos que são chagas de vida,
chagas representadas também no círio pascal, que é o próprio ressuscitado. As chagas de Jesus são gloriosas, não são chagas que ficam na dor, elas passam pela dor. A dor é o caminho para chegar ao céu, o sofrimento, a cruz, mas nós não paramos na cruz. A cruz para nós é um sinal que nos leva ao céu. Para nós, a cruz sem Cristo não tem sinônimo algum. A cruz sem Cristo, ela era o que era para os pagãos, para os romanos, sinal de maldição. Cruz sem Cristo é sinal de maldição. A cruz para nós só tem sentido quando tem o Cristo, porque da sua morte jorra amor, jorra a caridade extrema, e é só porque Jesus passou pela morte que Ele nos deu a vida eterna. Não há, portanto, festa sem a parte da morte. Nós somos sim seguidores do Deus morto, porque a sua morte para nós é a vida doada, a vida esgotada. Ele se esgotou por nós. Somos sim seguidores de Cristo morto e ressuscitado, porque Ele não para na morte. E nós podemos nos alegrar, meus irmãos, porque Jesus escolheu discípulos e deixou para nós a igreja católica, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Ele quer os filhos de Abraão hoje, seguindo os seus santos mistérios, vivendo os sacramentos. Nós somos a única igreja dentre os cristãos que temos todos os 7 sacramentos, promulgados lá no Concílio de Trento, em 1500 e pouco. Ninguém diga que há menos sacramentos do que 7. Se alguém disser isso, seja um herege, seja tratado como um herege, seja excomungado. Quem disser que são mais ou menos do que 7 sacramentos. Está lá nas atas do concílio, os documentos do Concílio de Trento. Nós recebemos a grande graça do batismo que nos lavou, da Santa Eucaristia, que é o próprio Cristo permanecendo conosco todo o tempo. Podemos lavar os nossos escorregões ou os nossos pecados de morte pela confissão, pelo arrependimento verdadeiro. Temos o consolo na hora da morte pelo sacramento da unção. A união entre 2 católicos, entre 2 cristãos, entre 2 batizados, deve ser uma união em Deus. Deus deve ser o fundamento. Cristo é quem une o casal no sacramento do matrimônio. É uma coisa muito séria e muito santa. O sacramento da ordem é um homem doado para sempre para Deus, para o louvor de Deus, para o bem das almas, para a salvação das almas, não por causa dele, mas por causa do Cristo que o move. Assim, meus irmãos, a igreja permanece viva com Cristo, ela que passa também pela sua paixão. As mulheres tomadas de medo viram um homem no túmulo com roupas brilhantes, elas olhavam para o chão, e os homens, que são os anjos, vão dizer: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Cristo só pode ser encontrado entre os vivos, entre aqueles que estão salvos, entre aqueles que buscam não ter pecado. Quão feliz é a igreja por ter tantos filhos! Louvado seja Deus, porque hoje nós vemos uma multidão de pessoas voltando para a verdadeira fé, pessoas que permaneceram no erro tanto tempo, ou que nunca ouviram a verdade. Graças a grandes profetas, grandes anunciadores, até mesmo na internet, nós vemos muitos católicos voltando para a sua casa, e voltem mesmo, e voltem com força, pois o mundo verá, quanto mais os católicos tiverem fé,
Quanto mais os católicos se moverem e fizerem o que devem fazer, serem o que devem ser, tanto mais o mundo resplandecerá e conhecerá Cristo, conhecerá o Senhor. E então o ressuscitado brilhará a sua luz para sempre. Nós acendemos as nossas velinhas nesta grande vela que é o ressuscitado, Cristo Jesus, neste ano jubilar. Sabe por que comemoramos o jubileu, esse jubileu da igreja de 2025? A cada 25 anos comemoramos um jubileu, seguindo a Bíblia, no Antigo Testamento. Mas qual é o motivo da nossa alegria? O maior motivo da nossa alegria é o nascimento do nosso Salvador. O nascimento de Jesus, 2025 anos que estamos comemorando do seu nascimento. E por que é que o Senhor nasceu? Ele nasceu para nos salvar. Ele nasceu para este dia de hoje. Ele nasceu para nos resgatar na sua Páscoa, para nos dar a vida eterna. Jesus não nasceu só para ficar lá na manjedoura, pobre, humilde, esquecido. Não, Jesus nasceu para resgatar toda a humanidade. Foi para isso que ele veio. Isso precisa ser anunciado, precisa ser prolongado por todos os séculos dos séculos. Que o Senhor envie a sua igreja, e nós também, como filhos da igreja, façamos como estas santas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago. Elas foram e falaram com Pedro, submissas ao Papa, submissas à voz da igreja. E é Pedro quem nos dará a direção, Pedro quem nos orientará, Pedro não só de hoje, Pedro de todos os séculos, todos os papas, uma tradição ininterrupta da igreja. Olhemos para toda a igreja e vejamos a grande maravilha da ressurreição de Cristo, até hoje presente no meio de nós, através da igreja, através dos sacramentos. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre seja louvado.